Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Mulheres que Intercedem Curadas para Curar. Hoje o nosso devocional ele será abordado o tema que está escrito em Jeremias, capítulos 29, versículos 4. Vamos ler também o 6, o 7 e vamos ler o 19 e o 20. Vamos ler então a palavra de Deus? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. O 7 diz assim: procurem paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na paz de vocês terão paz. O versículo 19 diz assim: porque eles não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, que sempre de novo lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. E vocês também não quiseram ouvir, diz o Senhor. Portanto, escute a palavra do Senhor, todos vocês exilados que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Esse é o contexto histórico. Devido à rebeldia do povo de Israel, e eles se prostituíam, eles eram perversos, eles não adoravam a Deus, eles preferiam servir outros deuses do que o verdadeiro Deus. E essa desobediência, essas idolatrias, chegou a um ponto que Deus ele não suportava mais isso. E Deus falou para eles que se eles deixassem de adorar o verdadeiro Deus, Deus não ia mais cuidar deles, da terra deles, de tudo aquilo que Deus deu para eles. Deus ele ia entregá-los na mão do inimigo. E assim aconteceu. Consta que esse período é um período do Império Babilônico, do rei Nabucodonosor, um reinado que durou aproximadamente de 605 a 562 a.C. A Babilônia ela era uma superpotência. Ela derrotou o Egito e ela passou a dominar vários impérios, vários reinos, e incluindo o reino de Judá. Então, essa parte da Bíblia fala do momento em que, usado pelo profeta Jeremias, ele falou ao povo que eles estavam saindo de Jerusalém para a Babilônia, para o exílio. O que significava esse exílio? Esse exílio significava que eles perderam o local de moradia, a herança que Deus deu para eles, que era a terra onde eles formaram famílias, e também era ali que eles faziam sacrifícios no templo, que foi o templo que Salomão construiu. Então eles perderam o templo porque eles foram deportados. Mas Deus disse para eles que era para eles lá construir casas, morar nelas, para eles, ali falam que é para eles ter pomares, que é para eles escolherem esposa para os filhos, e que não era para eles diminuírem, era para eles aumentarem, era para eles crescerem. E isso tudo estava permitido por Deus pela desobediência deles. Então eles não ficaram dias, eles ficaram 70 anos
anos no exílio. Foi esse período que foi profetizado por Daniel e por outros profetas. Porque o que Deus fala, Deus cumpre. O que nós podemos trazer para os nossos dias nessa passagem? Que muitas vezes, devido escolhas que nós tomamos, que não foram feitas com a aprovação de Deus, nós muitas vezes temos que ir para o exílio. O que seria esse exílio? Esse exílio é um tempo que a gente tem que Deus nos tira. Talvez você estava no auge da tua carreira profissional e de um dia para outro você perde o emprego. E Deus te coloca em casa, exílio. Isso eu posso testemunhar que aconteceu comigo. Eu estava numa opressão no meu trabalho e não estava feliz. Não tinha tempo para me dedicar a Deus. E eu fui para o exílio. E nesse exílio, dentro da minha casa, Deus tem feito tanta transformação. Começou na minha vida, agora já está se estendendo na vida das minhas filhas, do meu esposo. O que podemos entender nessa passagem? Que a fé, ela se fortalece às vezes quando a gente perde as coisas. Quando a gente perde, às vezes a gente está vivendo naquele mundo de correria, de casa para o trabalho, trabalho para casa, e não nos dedicamos a ter um tempo de dedicação a Deus, um tempo de oração, um tempo de leitura da palavra de Deus. E nessa passagem, esse povo, eles tiveram que aprender a buscar Deus de outra forma. A Bíblia fala que eles não tinham mais tempo para ir fazer sacrifícios. Então, o que eles faziam? Nos dias de costume deles, eles se reuniam juntos para ler os escritos de Moisés. Eles oravam juntos. Então, muitas vezes, a gente não entende por que eu tenho que ir para o exílio. Talvez, será que estamos dando importância devida do que Deus fez por nós, enviando o seu único filho para nos salvar, para nos dar vida e vida com abundância? Será que estamos dando as primícias, buscar a Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas? Será? Deus, Ele nos ama. A gente sempre fala isso. E eu sei que Deus me ama, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que amá-lo também. E como que eu demonstro o meu amor para Deus? Se exilando das coisas desse mundo. Se exilando, porque hoje está cheio de coisas aí que não agradam a Deus. Já paramos para pensar quantas horas a gente fica, talvez, umas redes sociais? Quantas horas a gente fica, talvez, vendo aquilo que não agrada a Deus? Deus, Ele quer pessoas que o amem de verdade. Vamos para o exílio. Vamos para o exílio para sermos aprimoradas
transformadas, curados, curadas. Vamos orar para que Deus, que essa palavra seja plantada no seu coração e que você dê ouvidos à palavra de Deus. Jesus está voltando. Precisamos se exilar das coisas desse mundo para termos um encontro com Jesus. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, eu agradeço, Senhor, por essa palavra. Peço, Senhor, que o Senhor continue, Senhor, nos dando força, coragem e que possamos entender, Senhor, o que o Senhor deseja conosco. Fala, Senhor, com cada um que ouviu essa palavra. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Desejo um excelente dia, uma noite, o horário que você for assistir esse vídeo. Desejo que, se puder, curtam, compartilhem com as pessoas que você sente que necessitam ouvir essa palavra. Eu desejo um ótimo, maravilhoso dia, como falei, noite a todos. Fiquem com Deus.